Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Patriotas Nordestinos. Eu sou o Luiz Ceia Patriota e antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, é de graça, deixe o seu like, também é de graça, e compartilhe este vídeo com o maior número de patriotas que você puder. Pessoal, no dia de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito triste. Muito triste para nós e para o nosso país, muito triste para a nossa nação. Hoje, nós estamos passando atualmente por um momento muito triste do Brasil. Nós vivemos de uma juristocracia. Nós não vivemos de uma democracia. Nós vivemos um momento de incerteza, de insegurança jurídica, de insegurança política. E hoje nós vivemos mais um capítulo miserável da história do Brasil. O STF indiciou, supostamente por injúria, o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Essa semana nós também observamos, fomos surpreendidos com uma imagem muito triste da Polícia Federal indo, obrigando um cidadão a tirar uma faixa na frente da sua casa, onde estava escrito ladrão. Apenas isso. Não tinha o nome de ninguém. E neste local iria passar a comitiva do presidente da República. E só por ele ter colocado essa faixa na frente da sua casa, ele recebeu uma visita de 3 policiais federais que o intimidaram, mandaram que ele tirasse a faixa. Caso contrário, poderia ser pior, porque os superiores deles poderiam não gostar daquela faixa e isso poderia gerar um problema maior para aquele cidadão. Então, amigos, nós vivemos um momento muito difícil. O pastor Silas Malafaia teria, segundo a acusação, ofendido o comandante do Exército num evento dos Patriotas na Avenida Paulista, em São Paulo. E vale lembrar que não cabe ao STF investigar nem indiciar o pastor Silas Malafaia, porque ele não tem foro privilegiado, ele não é deputado federal, ele não é senador, ele não é prefeito, ele não é governador, ele não é presidente da República, Então ele não tem nenhum cargo público e ele está sendo indiciado por calúnia. Isso deveria ser, aliás, pela lei brasileira, deve ser tratado na primeira instância, pelo fato dele não ter foro privilegiado. Mas os iluministros, aliás, o iluministro, Alexandre de Moraes, achou por bem indiciá-lo. Já o deputado Gustavo Gayer, esse tem foro privilegiado, mas depende, para ele ser investigado, ele precisa haver a concordância do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que eu não acredito que haja, Então, de qualquer forma, isso é uma clara intimidação ao poder legislativo. Isso é muito triste. Isso mostra que a democracia no Brasil não existe mais. Nós vivemos num regime que eu considero muito pior do que o regime militar. Porque pelo menos no regime militar, quando criaram aquele famigerado ato institucional número 5, o cidadão sabia o que ele podia ou não fazer. Hoje não. Hoje, se você colocar uma faixa na frente da sua residência,
mesmo que você não diga o nome de ninguém, por exemplo, você colocar uma faixa escrito "Chega de corrupção", você pode receber a visita da Polícia Federal. Por quê? Porque nós não vivemos mais no regime democrático, nós não temos mais direito de nos manifestar. Isso é muito triste. Mas esse é o retrato do Brasil de hoje. Eu oro a Deus para que nós tenhamos eleições tranquilas e eleições verdadeiramente democráticas. Eu oro a Deus para que a direita e a esquerda possam apresentar os seus planos de governo e que o pêndulo da justiça não bata só no lado da direita. Nós temos direito à democracia. Este país lutou por democracia. Os brasileiros são democratas. E isso, para nós, é muito caro. Vamos votar bem, vamos nos lembrar dos senadores que votamos e que não foram bons parlamentares, e vamos votar em pessoas em que nós podemos confiar. Pessoas que têm um lado, pessoas que têm uma opinião que seja igual à nossa, pessoas que sejam pela família, contra o aborto, né? Contra estes desmandos todos que nós estamos vendo hoje. Eu peço isso a você e por isso peço que você compartilhe esse vídeo. Deus tenha misericórdia do Brasil, como diz o pastor Malafaia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai nos honrar. Eu creio que Deus vai nos abençoar com uma eleição limpa. E que nós podemos confiar de que nós teremos dias melhores, né? Porque o Senhor Jesus vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu peço a você, hoje é um dia muito triste, e porque a perseguição contra inocentes continua no Brasil. Mas eu peço a você, ore pelo Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima.